meus padawans, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de The Acolyte, dessa vez do 6º episódio da primeira temporada, Teach/Corrupt, ensinar/corromper. Então vamos lá, né? O episódio já se inicia com a Osha acordando e ela percebe que tá meio num esconderijo, numa caverna. Ela se veste, pega meio que uma adaga, sai e percebe que ela tá numa ilha. E Star Wars foi bem sacana nesse quesito, porque eles botaram lá planeta desconhecido, ou seja, a gente não sabe exatamente onde eles estão. Tem teorias de que possa ser Acto, né, o planeta que o Luke Skywalker se isolou lá na trilogia sequel, mas também estão dizendo que pode ser um planeta que está no Legends, mais especificamente um planeta em que o Darth Tenebrous e o Darth Plagueis costumavam ir, né? Um planeta bem importante para esse ser. E era mencionado que tinha cortoses nesse planeta, então é bem possível que seja. Eu não estou lembrado o nome agora, é bem difícil, mas enfim, se for esse planeta mesmo, bem bacana as referências, né? Mas enfim, a Osha percebe, né, o estranho, sim, Kaimir é só um codinome que ele estava usando, que esse Sith estava usando, né? A gente não sabe o nome de verdade dele. O site oficial de Star Wars só o chama de O Estranho, então vamos ficar se referindo a ele como Estranho, né? A Osha vê o Estranho caminhando numa direção e decide segui-lo em silêncio. Enquanto isso, a nave do Sol, né, chamada de Polan, inclusive essa nave, né, a Polan foi batizada em homenagem a um amigo lá da showrunner, né, a Leslie Headland, que infelizmente faleceu antes do lançamento da série. Então eles resolveram fazer essa homenagem, né? Enfim, a Polan decola, deixando Kofar, né? E o Sol tenta contactar alguém lá no Templo Jedi em Coruscant, mas está muito falha na comunicação. Ele só consegue explicar que ele perdeu a equipe inteira, o time todo está morto. E aí a May, né, tenta se aproximar dele com a adaga, mas ele sente com a força que tem alguém atrás dele, né? E aí ele pede pra Osha ficar assumindo o comando lá, o Manche, enquanto ele vai dar uma olhada nas comunicações, que é que tá rolando. Lá embaixo ele fica muito frustrado, né, lidando com o luto, a dor da perda lá da Jack, do Yord e dos outros Jedi. E aí, enquanto isso, o Bazel, ele tá dentro da nave, né, da Polan, e ele tenta encaixar o Pip numa das tomadas, né, numa estação de carregamento para droid. Ele leva um tempo, mas consegue religar o Pip e começa a conversar com ele. Enquanto isso, a Osha seguiu, né, o estranho até um lago, onde ele vai lá e toma banho. Ela consegue segurar o sabre de luz, mas ele sentiu a presença dela, né, e diz: é bom, não é mesmo, segurar um sabre de luz de novo? Eu presumo que você não ficou com o seu, desde que deixou a ordem, né? Sua postura é boa, mas mantenha seu outro cotovelo um pouco mais alto, assim vai ficar mais fácil de bloquear os ataques. E ela fica lá, né, meio que segurando o sabre na direção dele. E o estranho diz: olha, já que você não vai se juntar a mim aqui na água, né, pelo menos deixa eu me vestir. E, mano do céu, que foi isso? Mas, enfim, né? Ele sai do lago, se veste, e ele diz: você deve estar se perguntando se seria honroso me matar assim. Tipo, no calor da batalha seria justiça, mas algumas horas depois seria vingança, não é mesmo? Você deve estar se perguntando como eu consigo ler seus pensamentos, sua mente. Bom, eu não consigo ler ela exatamente. Sua raiva é o que traz seus pensamentos. Ela pergunta por que ele a trouxe ali, né? Ele fica quieto. Ela pergunta se ele matou o Sol, se matou a May. Ele diz que não, né? Mas acha curioso que ela perguntou sobre o mestre antes de perguntar sobre a própria irmã, né? E ela percebe que os dois meio que têm uma relação especial e tal, um vínculo mesmo. Enquanto isso, a May, ela atraca a nave lá, numa parte na órbita de Kofar. E ela vai até o Sol, né, que dá um abraço nela, dizendo que ela o salvou e que aquele Sith lá corrompeu a irmã dela, né? Mas está na hora de enfrentar o Alto Conselho Jedi. Está na hora, né, de contar a verdade. Só que antes que ele possa dizer mais alguma coisa, a nave fica sem energia. E ele pede, né, pra a Osha dar uma olhada. Então a May diz: tá bom, tô indo.
Enquanto isso, lá em Coruscant, a mestra Vernestra, né, está sendo informada por um outro senador lá que tem um senador chamado Raincourt e ele está ficando cada vez mais popular em relação ao povo e tal. E esse Raincourt nunca foi muito bem fã do Jedi, né? E ele basicamente está querendo criar uma moção, alguma coisa para reorganizar a ordem. A Vernestra não quer isso, ela quer meio que independência mesmo da República. Mas essa informação é interrompida quando esse padawan aqui, chamado Mog Adana, chega para falar que ele conseguiu contato com o Mestre Sol, só que perderam esse contato. E uma curiosidade, o Mog ele não é aprendiz da Vernestra, ele só fica meio que lá na área em que ela fica atuando no templo mesmo. Ele é um padawan, mas o Mog não é padawan da Vernestra. Só deixando isso bem claro. E ele informa, né, que o Sol tentou se comunicar com ele, dizendo que a missão deve ter dado errado e que ele perdeu a equipe inteira. E aí a Vernestra, né, diz, tente contatá-lo, ele não dá, o sinal caiu. Então ela pede para que ele mande, né, um time de resgate lá para Kofar, na Orla Exterior. Ele diz, peraí, como você sabe onde eles estão? Ah, porque eu que o mandei para lá, né? Enfim, de volta ao planeta desconhecido, a Osha diz para o estranho que ele fala como se fosse um Jedi, né? E ele diz que já foi um Jedi há muito tempo atrás. Ela comenta que nunca ouviu falar sobre ele e fica fazendo muitas perguntas, tipo, por que ele a trouxe ali, né? Tipo, para ter vantagem, alguma coisa. Ele diz, você tem sido muito popular ultimamente, né? Ela diz, olha, de qualquer forma, o Sol vai me encontrar. A conexão dele com a força é incrível. Ele, pera aí. A conexão dele ou a sua? Enfim, né? Você não entende muito bem essas coisas. Olha, se você quiser ir embora, sua chance agora. Vai nadando antes que chegue o pôr do sol ou espera a maré baixar. Então, ele dá as costas, volta pra caverna. E a Osha fica olhando pra nave, depois olha pra direção em que o estranho foi, né? E aí a cena corta de novo. Vemos a Mei chegando lá num compartimento, né? Pra tentar ver que ele deu na energia da nave. Ela acaba encontrando com o Basil e o Pip, que a enfrentam, né? O Basil consegue escapar por uns dutos. O Pip esguicha, acho que é óleo no rosto dela, mas ela consegue pegá-lo e dar um reset no Pip, o coitadinho. Então ela prende ele, encaixa a cabeça dele, né, num outro podzinho lá, e pede para ele fazer uma varredura da nave. Enquanto isso, na caverna, a Osha diz, como assim a minha conexão com a força e tal? Ele, Bom, os Jedi ensinam que só há um caminho de acessar a força. E se não for do jeito deles, ela vai sumir, não é mesmo? Mas existe outro jeito. E ele começa a falar sobre outras emoções, tipo raiva, dor, desejo. Ela, não, isso é um caminho pro lado sombrio. Ele, olha, depende do ponto de vista, né? A Osha fala que o estranho matou os amigos dela. Ele, não, matei o Jedi. Ele estava ameaçando a minha existência. Ela, você matou o Yordi. Ele, sim, um cara que ia te prender sem nem investigar direito. Ela, você matou a Jack. Ela, sim, mas no que é que isso ia dar? Seu relacionamento com ela seria o mesmo seu com o do Sol, unilateral. Eles não ligam pra você, eles vão te descartar, vão te jogar fora. Ela, não, nada disso, eu não sou que nem a minha irmã, eu não sou tão fácil de corromper assim. Então ela sai da caverna, né? O estranho segue ela e diz que ela não foi embora por um motivo. É pra ela fazer, né, o que veio fazer. No caso, ele segura a mão dela que ainda tá com o sabre, né, e coloca assim. E pede pra ela ligar o sabre e matar ele. Ela diz que os Jedi não atacam aqueles que estão desarmados, né? E ele diz, por que vocês se consideram uma Jedi? Eles não te quiseram, eles te jogaram fora. Ela diz que não, ela que escolheu sair da ordem. Ele diz, você é a raiva, você é a frustração, você é as suas emoções. Me diga, por que você não é uma Jedi Osha? Ele fica lá, meio que provocando com essa sutileza, né? E ela diz que falhou, ela ativa o sabre, bota no pescoço dele, mas não o mata. Ela fica lá ameaçando. E ele diz que a entende, pois ele perdeu tudo. Mas quando se perde tudo, você finalmente fica livre, né? Então a Osha desliga o sabre, poupa a vida desse estranho, né? E, de volta a Coruscant, a Vernestra pergunta pro Mog se ele teve alguma notícia do Sol. Ele diz que não, mas que o time que ele juntou para ir para Kofar já está pronto. A Vernestra diz que vai com eles.
Ele diz, peraí, mas fica na Orla Exterior. E quanto ao seu enjoo do hiperespaço? Ela, não, não enjoo, eu fico agitado, né? Eu acho agitado. E isso é diretamente uma referência aos livros da Alta República, porque parece que, ó, eu não tenho certeza, mas eu acho que a Vernestra, ela tinha visões da força sempre que ela saltava por hiperespaço. É uma conexão que ela tem especial com a força, sabe? Isso sempre deixava ela agitada, mexida. Mas isso vem direto dos livros, então é bem bacana essa referência. E aí, beleza, né? Ele diz, não, olha, eu resolvo e tal, vai dar certo. Só que a Vernestra diz que não, pois ela tem que lidar com esse caso pessoalmente. E aí eles vão, né, e entram na nave da Vernestra, que se chama Cantaros. E essa nave é justamente batizada em homenagem ao antigo padawan da Vernestra, o Imri Cantaros, que também apareceu nos livros da Alta República, né? Enfim, vamos voltar, né, de novo. O May se encontra com o Sol. Ela diz que fez uma varredura, né, junto com o Pip, e que ela reiniciou o sistema, vai levar uns minutos para ele religar. E o Sol ainda continua frustrado, tipo, como ele não conseguiu sentir as intenções lá do estranho em Olega, quando eles se conheceram, né? A May sugere que quando você quer muito alguma coisa, isso pode nublar seus pensamentos. E, tipo, você vê o que você quer ver. O estranho os enganou, né? O Sol repara que ela encontrou o Pip e diz que percebeu como ela o trata, como o ama, né? Mesmo sendo uma máquina. Ela diz que é assim desde pequena, o Sol comenta que sabe disso. E a May, né, diz, olha, eu tive que perder muita coisa de mim para me tornar uma Jedi. E, tipo, isso foi muito difícil. O Sol, ele pede desculpas, né, que ela tenha se sentido assim. E ela questiona se ele contou a ela tudo o que aconteceu em Brandok. Ele diz que ela era muito jovem na época. E ela diz que ela não é mais jovem. Então ele pode revelar, né, pra ela agora. Só que no momento a energia é religada, né? O olhar do Sol muda depois do que ela falou. Pelo rádio, né? Alguém tá dizendo, alô, 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 quem é? Então o May vai lá pra responder, né? Pedem pra ela se identificar, só que quando ela vai dizer o nome dela, o Sol a atordoa. E nós vemos, né, o Basil atrás dele. Então não dá pra saber exatamente se foi o Basil que contou pro Sol que aquela ali era a May e não a Osha. Até porque a gente sabe que quem traduzia as coisas pro Basil era o Yord. A gente não sabe se o Sol fala a língua dele, né? Mas pode ter sido isso. Ou o Basil informou ao Sol sobre a May, ou então o próprio Sol percebeu, né? Graças à atitude dela e tal. De qualquer forma, a May foi atordoada pelo Sol. O pessoal lá no transmissor tá dizendo que estão a caminho de Kofar, né? Que é para o Sol deixar o transmissor dele ligado, só que ele desliga o transmissor e salta pro hiperespaço. Então a Kantaro chega em Kofar, né? Eles pousam, veem que se desencontraram com a Polan. E aí o Mog, né, ele conversa com os moradores locais, eles falam, né, que um ninho de Umbramoths eclodiu e que pode ter sido isso, né? Mas mesmo assim, eles decidem ir para a floresta para investigar, né? Enquanto isso, o estranho tá lá, meio que remendando o capacete de cortoses dele. E aí, ela pergunta sobre a May e tal, porque ele a escolheu como aprendiz, e ele disse que no começo ele pensava que ela só queria vingança, mas na verdade ela queria a mesma coisa que ele, o poder de dois. E aí que tá, isso pode ter vários significados diferentes. Pode ter o mais literal, que é o da série mesmo, né? Que é aquele poder lá que o Coven tava falando, o poder das duas. Ou então também pode ser o poder da regra de dois, né? Que foi instaurada lá pelo Darth Bane, que só podem haver dois Siths, um mestre e um aprendiz. Ou então ele pode até estar falando da Díade da Força, né? Que a gente viu lá entre o Kylo Ren e a Rey na trilogia sequel. Não sabemos, é tudo muito ambíguo, porque é Star Wars, tem que ser ambíguo, né? Mas enfim, esse é o objetivo do estranho, ele quer o poder dos dois. E aí ela nota, né, uma cicatriz nas costas dele, pergunta como ele conseguiu, e ele diz, o que você acha? Ela pergunta se alguém o apunhalou pelas costas, e ele diz que foi alguém que o jogou fora. Ela questiona se foi o mestre Jedi dele.
E ele desvia o assunto, falando sobre cortoses, né? Que esse capacete, além de ser resistente a sabre de luz, essas coisas, meio que também funciona como aqueles capacetes de treino que os Jedi usavam. Por exemplo, aquele que o Luke usou na Millennium Falcon em Uma Nova Esperança. Que fica só ele e a força. É um capacete sensorial, né? E o estranho pede pra Osha experimentar. Ela diz que não confia nele, nem devia. Mas você devia confiar em si mesma. E aí ele sai da caverna, né? Deixa a Osha sozinha lá. A Vernestra, o Mog e mais 2 Jedi encontram os corpos, né? Dos Jedi que foram mortos. E a Vernestra meio... Não sei, eu não tenho certeza se foi a Vernestra e o Mog, ou se foi só o Mog ou só foi a Vernestra. Mas um deles tem a habilidade da psicometria, que basicamente é sentir os ecos da força tocando no objeto ou estando perto. Nós já vimos essa habilidade sendo demonstrada no cânone, tanto pelo Cal Kestis, quanto pela Ahsoka, quanto pela Rey. Então, a Vernestra, ou o Mog, ou ambos também têm essa habilidade da psicometria, né? E eles meio que têm um vislumbre do que aconteceu. Tipo, teve uma explosão e alguém com sabre de luz matou, né, esse Jedi. Inclusive, a Vernestra pega o sabre dela, que na verdade é um chicote de luz, e corta uma Umbra Moff que estava voando na direção deles. Bem bacana. O chicote de luz dela é roxo, que nem o sabre do Mace Windu. Mas enfim, ela pergunta, né, pro Mog qual é a teoria dele, porque eles foram mortos por um sabre de luz, né? E ele teoriza que foi um Jedi caído. Será que foi o Mestre Sol? Ela diz, isso é uma acusação muito grave. Ele, olha, tinha que ser um Jedi muito poderoso para conseguir fazer isso. Então a Vernestra diz para eles voltarem para a nave, né? E preparar os corpos para o funeral. E corta a cena, nós vemos a May acordando, presa numa cama lá na Polan, né? E ela pede para que o Sol a solte. Só que ele diz que vai fazer isso. Ele diz, eu não pretendo te machucar, May. Ela, tá, então me solta. Ele, mas antes disso nós temos muita coisa a fazer. Temos que encontrar o seu mestre, temos que salvar a sua irmã. Mas primeiro nós vamos conversar. Eu tive muito tempo para pensar no que eu ia falar para você. 16 anos. Agora eu vou falar e você vai me escutar. Ele ameaçando mesmo. E aí, né, a May não tem o que fazer. Só fica lá deitada. Corta a cena e nós vemos que a Osha está considerando a ideia do estranho, né? Então ela bota o capacete dele e fica respirando. E a respiração, obviamente, é uma referência ao Darth Vader, né? E assim se encerra mais um episódio. Mas é isso, gente. Essa foi a review. O episódio foi dirigido por Hanel M. Culpepper. Eu tava dando uma olhada na lista de diretores e essa pessoa aqui vai ser a que vai dirigir o finale, ou seja, o episódio 8. O próximo episódio vai ser dirigido pelo Kogodana, que foi o mesmo diretor do episódio 3. Então já dá pra teorizar que vai ser um episódio todo de flashback. Então vamos finalmente ter a revelação sobre Brannock, né? Inclusive aparecem umas criaturinhas nesse planeta desconhecido no episódio e elas são chamadas de Escura. É basicamente isso. Então é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus no coração. Jesus te amo. Um forte abraço e que a força esteja com vocês. Tchau. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.